Gente, semana passada, primeiramente eu queria dizer que é muito bom estar aqui e hoje eu estou muito mais tranquilo que semana passada. Por quê? Porque eu sei que meu pai começou a pregar agora. Então, vai dar certo. Eu só tenho 18 páginas, tá tudo bem. Vai ser ótimo. Semana passada a gente falou sobre Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 3. Para não te deixar perdido, a gente vai fazer uma recapitulação, certo? Mas hoje a gente vai trabalhar muito mais Efésios capítulo 4 e Efésios capítulo 5. O primeiro ponto da semana passada foi, eu não sou do mundo. E se você está anotando, anota aí, eu não sou do mundo. Eu só ouvi um amém do Marcelino. Ou vocês não estão prestando atenção, ou vocês estão sem fé. Eu não sou do mundo. Isso está escrito lá em 1 João capítulo 5. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus. Eu preciso esticar um pouco vocês, porque vocês ainda estão um pouco dormindo. Mas vamos lá. A gente também leu Efésios capítulo 2, versículo 1. Põe na tela aí, Rodrigo. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, ou seja, no passado, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos com eles. Antes, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, e aqui muda tudo. O texto na NVT vai dizer, mas, e aqui muda tudo. A morte, a transgressão, o pecado, os príncipes desse mundo. Esse texto, essa conjunção adverbial, adversativa, muda tudo. Por quê? Porque agora, todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça nós somos salvos. Nós estávamos mortos, mas agora nós temos vida. Nós andávamos segundo o curso do mundo, agora nós andamos segundo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, agora nós andamos segundo o bom propósito de Deus. Nós fazíamos essas vontades, agora nós fazemos a vontade de Deus. Nós éramos filhos da ira e da condenação. Agora nós somos salvos por Cristo Jesus. Agora nós somos filhos adotados pelo amor. Faz sentido? Nós estamos em Cristo. O texto de 1 João 5, que eu li só um trecho, que o mundo jaz no maligno, agora eu vou ler ele inteiro. Sabemos, eu estou lendo aqui, vocês vão ler aí na NVI, eu estou lendo na NAA, tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha só, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio, e tem nos dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o primeiro ponto foi esse. Qual foi o primeiro ponto? Qual foi o primeiro ponto? Nós estamos em Cristo agora. Nós estamos firmados na verdade. E eu tenho um conselho para você antes da gente continuar. Anota, senão você vai esquecer disso e eu nem vou ter terminado a mensagem. Tem um negócio no seu celular que chama notas. Ele te ajuda muito nisso. Tá bom? E o ponto de número 2 foi...
Eu estou indo rápido porque isso eu falei a semana passada, tá? Agora eu sou abençoado para viver no propósito de Deus. Repete comigo. Agora eu sou abençoado a viver o propósito de Deus. Nós estávamos em Efésios capítulo 2, falando que nós não somos mais do mundo, e aí nós vamos para Efésios capítulo 3, e nós lemos uma oração de Paulo em Efésios 3, 14. Efésios 3 tem duas grandes temáticas para mim, e a gente vai ler a segunda, para depois ler a primeira. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Estou lendo Efésios 3, 14, tá? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Do que esse texto está falando? Cri, 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 cri. Não sei, eu não sei do que esse texto está falando. Paulo está orando aqui para o nosso fortalecimento na fé, gente. Oro para que Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Paulo está orando sobre o nosso fortalecimento na fé. Paulo ora para que Ele nos fortaleça com o dunamis, o dínamos, o poder de Deus. Então Paulo está orando para que nós tenhamos o poder de Deus pelo Espírito Santo. Paulo está orando para que as riquezas da glória de Cristo estejam enraizadas e arraigadas no nosso coração. Paulo também está orando que habite no nosso coração a fé. Paulo também está orando para que a gente possa conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Tudo isso para que nós vivamos em plenitude de Deus. Mas esse texto, ele começa de um jeito engraçado. Porque para nós ler esse trecho, a gente vê como uma oração de fato. Mas por que Paulo está fazendo essa oração? E aqui é o segundo tópico desse texto, que é Efésios 3. Por essa razão. Quando penso nisso, diz a outra versão. Quando Paulo pensa em quê exatamente? Lembra que na semana passada nós falamos que a oração de Paulo nos abençoa para viver algo? Efésios 3:6 diz: o mistério é que os gentios são co-herdeiros. Quem são os gentios, gente? Todo aquele que não é judeu. Nós podemos falar que nós somos gentios. Mateus 10, 5 a 7 vai falar assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, vão antes às ovelhas perdidas de Israel. Mas o entendimento de Paulo é diferente. Porque Efésios 3:10 vai dizer o seguinte: a intenção dessa graça, que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Ou seja, Paulo agora está falando assim: aos gentios, a nós, vai ser revelado o conhecimento de Deus. Por quê? Vamos voltar lá no 3. Agora nós somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o que antes em Jesus era só para os judeus, era só para o povo de Israel, a partir de Paulo fala assim: tomado por certo, a propósito, Deus me deu essa responsabilidade especial de estender graça a vocês.
Graça para quê? Graça para que os mistérios de Deus sejam conhecidos a todos os gentios. Porque antes, eles não estavam em Cristo, mas agora são co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros e coparticipantes. E Efésios 3:10 vai dizer, a intenção disso agora, para que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Por que Paulo está orando ali aquela oração sobre nós, os gentios? Porque ele entende a carga de responsabilidade que existe sobre nós. Veja, ele nos abençoa para viver a plenitude, certo? Foi isso que o texto disse. Que plenitude é essa? Que a gente possa viver os mistérios de Deus, certo? E também revelar os mistérios de Deus para os gentios, ou seja, por todo mundo. Então a oração de Paulo é uma bênção, é uma confirmação para nós. Vão, preguem, vivam isso. Vivam os mistérios de Deus. Participem dos mistérios de Deus. Porque agora vocês são co-herdeiros disso. Só que para a gente viver tudo isso, Paulo nos alerta. E esse é o ponto 3. Vivam de maneira digna. Abre comigo aí, Efésios capítulo 4. E o tema de hoje é vivendo como... Termina numa interrogação. Vivendo como a Cristo? Vivendo como Paulo? Vivendo como um cristão? Vivendo como alguém do mundo? Como nós estamos vivendo? Vivendo como alguém no século 21, de maneira não tão ortodoxa? Como nós estamos vivendo? Essa pergunta, ela pode ser, esse tema, na verdade, ele pode ser vivendo como no coletivo, como nós estamos vivendo, ou pode ser como eu estou vivendo. E eu queria que esses dois tópicos fossem o centro dessa mensagem. Porque a nossa tendência é olhar para as pessoas e falar assim, o Léo está vivendo como... não, porque a galera está vivendo como... não, porque a igreja está vivendo como... Mas como eu estou vivendo? Eu tenho ouvido de algumas pessoas nesses dias que a gente está fazendo algumas coisas erradas, e eu sempre sou confrontado com algumas palavras nesse sentido. Não, porque falta isso, não, porque falta aquilo, não, porque falta aquilo outro. É óbvio, gente, como igreja a gente sempre pode melhorar, como pessoas a gente sempre pode melhorar. Mas a pergunta é, será que para o todo melhorar, será que eu não preciso melhorar? Para a igreja do Brasil melhorar, será que a gente não precisa melhorar? Mas não sou eu que estou lá na mídia. Mas quantas pessoas ao seu redor podem ser influenciadas por aquilo que você fala? Pela sua postura, pela sua vida. Por isso, vivam de maneira digna. Veja, como a gente está vivendo? O Salmo 136. Será que nós estamos vivendo como aquele que sonha? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Será que a gente está vivendo dessa maneira? Grandes coisas o Senhor fez por nós. Uau, eu estou vivendo assim, como se Deus tivesse feito grandes coisas para mim. Ou não? Será que nós estamos vivendo como Cristo? 1 João 2. Porém,
se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que se vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Será que a gente tem vivido da maneira digna da vocação que a gente recebeu? Efésios capítulo 4. Vocês estão tão em silêncio que eu estou ouvindo o barulho do eólico. Posso ler? Como prisioneiro do Senhor, rogo a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. O ponto A aqui, que a gente vai tratar, é conservar a unidade. Vocês leram o texto comigo, certo? Paulo já está dizendo aí que não é fácil conservar a unidade. Estou errado? Com paciência. Quer dizer que o negócio já vai ser feio, né? Suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço. Ele também usa as palavras humildade, mansidão, a paciência que a gente falou, suporte, amor, paz. Há um só corpo e um só Espírito. Continuando o texto. A cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida da distribuição dos dons. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. A cada um de nós foi dada a graça, conforme a distribuição dos dons. Veja aqui, eu não quero falar dos 5 ministérios em específico, mas eu quero te apontar que existe uma unidade. Nós temos perspectivas diferentes e dons diferentes. E o que Paulo está falando assim, esses dons são para preparar os santos para a obra do ministério. São para que o corpo de Cristo seja edificado. E assim, edificando e sendo edificado, nós alcançaremos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E a plenitude que ele estava falando lá atrás, nós vamos alcançar. A unidade nos leva à maturidade. É isso que o texto está dizendo. Olha, eu estou abençoando vocês para que vocês vivam isso. Para que vocês se esforcem nisso. Para que vocês se dediquem nisso. Para que vocês se dediquem uns aos outros. O crescimento nosso e o crescimento da igreja só vai vir quando a gente explorar a multiforme sabedoria existente nos dons que Cristo deixou. Ser parte do corpo de Cristo te molda a ser mais parecido com Jesus. Você pode ser uma pessoa tímida, você pode ser uma pessoa que gosta ali do seu cantinho, da sua solitude. Mas a igreja, o corpo, ele vai te moldar a ser mais parecido com Jesus. A igreja é importante para você. E eu não estou falando da instituição, da carisma. Eu estou falando da igreja.
O corpo de Cristo, essa unidade, essa conversa, essa mesa, esse jogar junto, esse gastar tempo junto, esse discordar, porque você tem uma visão ministerial e o outro tem outra visão ministerial, mas vocês sentam na mesa, vocês se abraçam. Isso faz parte do crescimento. Talvez a gente seja muito egoístinha, porque quando a gente olha alguém muito diferente da gente, a gente se afasta. Quando na verdade a gente devia falar assim, tá bom, eu não concordo, mas eu te abraço. Entende a diferença? Imagina para Paulo, com aquele monte de doutrina voando para lá e para cá. Olha, nada diferente de hoje, não é mesmo? Será que a gente está sendo igreja para as pessoas? Ou será que a gente está sendo igreja na nossa bola, na nossa bolha, no nosso quadrado? Igreja não é isso, gente. Igreja é compartilhar, é se esforçar, é perseverar, é ser humilde, paciente, é ter mansidão para conversar com os outros. É um esforço, mas há um só corpo e um só espírito. Vamos continuar. Efésios 4:14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Veja, o que Paulo está dizendo aqui? Tem astúcia fora da igreja, pela esperteza de homens que induzem ao erro. Então, para de acreditar em tudo que te dizem por aí. Sabe o que é astuto? Alguém hábil e perspicaz para tirar proveito de situações. Então, o que Paulo está falando assim, olha, se a igreja que é a igreja está unida em Cristo, nada vai poder combatê-la. Como assim, Jones? Para ver aqui. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e por todo o vento de doutrina, por causa das astúcias de pessoas. Se a gente não tem isso, a gente tem o quê? Verdade e amor. Cresçamos no cabeça, que é Cristo. E Ele todo vai crescer e edificar a igreja. E o texto de Mateus 16 vai dizer algo interessante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, igreja dentro do texto. Então, igreja é para ser um lugar da manifestação de Deus através da vida dos irmãos. E o propósito é que a gente tem que deixar de ser criança. E a gente vai deixar de ser criança à medida que a gente se aperfeiçoa junto, certo? Deixando de ouvir as coisas que não são ou que não estão debaixo do conhecimento de Deus. Certo? Vocês estão comigo? Não parece, nem um pouco vocês estão comigo. Será que a gente está, de fato, ouvindo pessoas que estão anticristo, contra Cristo? E deixando de viver essa unidade? Como está a nossa cabeça? O que a gente tem ouvido? Ou melhor, ou talvez, o que a gente tem falado? Será que a gente tem sido boca de Deus para as pessoas? Será que a gente tem sido boca de Deus para as pessoas dentro da igreja
fora da igreja? Ou será que a gente está sendo astuto e tentando tirar proveito das situações? Para de acreditar em tudo que te dizem por aí. E para de dizer coisas que não são coisas que edificam. Porque se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que derruba a igreja? Ela mesma. De dentro para fora. Olha só, eu vou te dar um exemplo bem claro nisso. Vocês sabem quem é o personagem desse texto? Além de Jesus, é claro. Pedro. E Jesus pergunta, quem dizes que eu sou? Aí uns falam que é João Batista, falam que é Elias, falam que é um profeta. Aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus continua, não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro. E por esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse é Pedro tendo uma experiência com Deus de edificação da igreja, certo? O mesmo Pedro mais para frente, Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou Jesus e falou, vem cá, Jesus. E começou a repreendê-lo. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus vira para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. A gente pode ser boca de Deus e a gente pode ser boca de Satanás. Quem a gente está sendo? Como a gente está vivendo? E para te dar um bom contexto, Pedro tem um encontro com Jesus. Pós-ressurreição. E esse encontro transforma a vida de Pedro e dá autoridade para Pedro. E Pedro é um dos cabeças da igreja e a igreja edificada na palavra de Deus. Nós precisamos ser boca de Deus. Nós também temos que viver com humildade, mansidão, paciência. Mas se a gente olhar para nós mesmos, a gente não vai enxergar essas coisas. Como é que a gente pode mudar o nosso jeito de pensar? Efésios capítulo 4, versículo 17. Abre aí. Todo mundo abriu? Posso ler? Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês já ouviram dele e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Fuja da inutilidade dos seus pensamentos. Olha só. Para pensar se Paulo está errado ou se ele está certo. Como são os seus pensamentos? E eu fiquei pensando, lendo o texto, eu falei, como é que são os meus pensamentos? Meu Deus, que terrível. De onde veio isso?
Só eu? Sou só eu que é assim? Às vezes? Me pego pensando nos absurdos? Ah tá, eu achei que eu era esquisito. Não que eu não sou, enfim, deixa pra lá. Paulo fala, fujam disso. Dispam-se disso, larguem esses pensamentos. Porque agora nós estamos procurando ser renovados no nosso modo de pensar. E para a gente ser Peraí que eu buguei. Para que a gente seja renovado no nosso modo de pensar, a gente precisa de uma ação prática na nossa vida. A gente precisa deixar de lado esses pensamentos, deixar com que eles tomem conta do nosso coração. Nosso pastor fala sempre aqui um texto que a gente nunca vai esquecer, porque ele fala todo domingo. Que a gente não pode impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que elas façam ninho, certo? Então, a gente não pode impedir que esses pensamentos batam aqui, mas eles têm que bater e ir embora. E para nos ajudar nisso, Paulo faz uma lista de ações práticas em Efésios capítulo 4 e 5, que vai nos ajudar a entender, certo? Agora eu preciso que vocês sejam ninja e me acompanhem nos textos, pode ser? Quem não tem Bíblia aí, vai no telão e vai com fé. Efésios 4, 25. Portanto, eu vou lendo e vocês acompanham aí, beleza? Portanto, cada um de vocês deve abandonar e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Abandonem a mentira, gente. Eu tenho para mim que a mentira ela é um portal. Quem lembra de Loki? Mó brisa, né? Eu tenho para mim que a mentira ela abre portais. Eu não sei muito bem como é o mundo espiritual visualmente, mas na minha cabeça faz sentido. Porque você mente e aí depois você tem que mentir para mentira dar certo, aí depois quando você vê, você está envolto em mentira, é como se fosse enlaçado em mentira. Estou certo ou estou errado? Chega um momento que a gente mente tanto que a gente se perde da verdade de Deus. É como se a gente estivesse enfiado num buraco que a gente mesmo cavou e não conseguisse sair. Porque a verdade de Deus, ela é firme fundamento. E eu expliquei isso na semana passada. Que ela faz um chão para a gente pisar. Só que se a gente deixa de viver nisso, a gente começa a se afundar. Se afundar, se afundar, se afundar, se afundar. E aí não tem mais fim. Ah, mas é só uma mentirinha. Minha mãe não vai ligar se eu mentir o lugar que eu vou, quando ela souber que eu estou bem. E o diabão está assim, mente mesmo, garota. Vocês não estão nem rindo hoje, vocês estão difícil hoje. Está difícil, esse público está duro. Gente, brincadeira à parte, a mentira não afeta só a nossa vida natural. Existe um mundo natural e um mundo espiritual. No natural já é perigoso você mentir. Mas no sobrenatural é muito mais. Porque a verdade ela começa a sumir da sua vida. E você cada vez mais começa a ser entregue para isso. Pode ser ali uma situação para você se livrar daquilo ou, enfim, fazer uma coisa que você quer. Mas isso é muito difícil de você sair depois. Você precisa construir a sua vida em verdade. E o texto ainda fala da unidade. Ele fala, sabe por quê? Porque se você mentir, você vai atingir a você mesmo, que você faz parte de um mesmo corpo. Então, mentir, basicamente o texto falando que mentir não vale a pena. Para de se ferir nesse mar de mentira. Vamos continuar. Efésios 4, 26. Espero que meu pai ainda esteja na introdução lá embaixo. Oremos. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. A ira é algo da carne, a gente já sabe disso.
Mas tem hora que é inevitável, você fica pistola. Aquele sentimento de raiva vem assim, e aí você você não sabe se você soca a parede, se você soca um amiguinho, se você se soca, se você se joga no chão. Só que todas essas coisas são pecados segundo a Bíblia. Irem, mas não pequem. Lembra do pensamento ruim que vem? Manda embora. Tipo ping-pong, papum, voltou. O que a gente faz com o sentimento que vem na nossa cabeça é nossa escolha. Se a gente pega aquilo e leva para o coração, faz parte da nossa escolha. Vem aquela pessoa que vai ficar te perturbando, você fica com raiva, aí você dá um socão nela. Tá certo isso? Tá, não tá. Gente, eu descobri esses dias, eu fiquei escandalizadíssimo, que entre irmão é só porrada. Descobri, porque... Lucas, a gente saiu na porrada alguma vez na vida? Mano, teve gente falando que saiu na porrada toda semana com o irmão. Sim, ela está desesperada falando que sim. Vocês estão tudo em pecado. Até você? Gente, isso é dar lugar ao diabo. Para pensar. Ó, não sou eu que estou falando. Eu estou falando, mas Paulo está falando. Eita, caiu tudo ali. Amém, em nome de Jesus, levanta. Vai dar tudo certo. Coitado. Agora eu vi que ele caiu. Ficou nervoso, o irmão derrubou ele. Foi forte essa aí. Para de ser irritado. Para de brigar no futebol. Para de brigar no futebol. Obrigado. Para de brigar na escola. Para de brigar na faculdade. Para de xingar os outros. Para de xingar os outros. Tem gente xingando até dentro da igreja, gente. Pelo amor de Deus. Se liberta. Em nome de Jesus. Espera aí, vou pular aqui. Vamos lá. Efésios 4, 29. Vamos comigo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Você deve ouvir um monte de besteira, a internet já está tomando delas, na escola, qualquer lugar. Só que se isso entra no seu coração, meu querido, vai dar ruim. Eu estava conversando com o Lucas uma vez, falei, cara, eu preciso parar de escutar algumas coisas, porque, aquilo entra na minha cabeça e eu falo sem nem perceber. Conheça os seus sentimentos. Conheça a sua língua. Foge da briga. Foge da maledicência. Vai buscar o Senhor. Porque é o que o texto diz em cima, quer ver? Não dê lugar ao diabo. Está falando para você o quê? Dá lugar a Deus. Dá lugar para Deus nas suas conversas. Vai abençoar as pessoas. Para de depreciar elas, vai abençoar elas. Vai liberar uma palavra de vitória. Aleluia. Vou pegar o meu amigo Sucão como exemplo. Ele está aí? Não está não, né? Meu amigo Sucão, você conversa com ele assim, ele, meu, Deus abençoe, ótima semana abençoada. Aí você já sai o quê? Já sai levitando, mano, da conversa. Está liberando vida, velho. Está liberando graça de Deus. Para de falar mal dos outros. Deixa eu ver se tem essa aqui, de parar de falar mal dos outros. Vamos voltar lá para o 4:28, vai. Vocês entenderam, né? Preciso continuar nessa parte? Preciso ser mais profundo? Para não sair nenhuma palavra torpe da sua boca?
Tá bom. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Eu fiquei pensando muito sobre essa parte. Falei assim, eu falo disso ou não falo? Eu falo disso ou não falo? Porque eu acho que não é a realidade de muita gente. Mas eu lembrei de uma época da escola, e eu queria compartilhar isso com vocês. Tinha uma galera que saía para roubar, velho. Roubava um batom, roubava um chocolate. E tudo filho de rico. Tudo morava em Alphaville. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pra quê? Aí eu comecei a pensar, tem um vazio ali. Tem um vazio tão grande que eles precisam de uma adrenalina para ver se eles conseguem ser felizes. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, olha o que o texto está dizendo. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham com quem repartir. E aí eu fiquei pensando, eu falei, falta um propósito na vida. Falta um lugar com que ela possa servir, amar e compartilhar com as pessoas. Eles não entenderam o texto que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eles não sabem a adrenalina que dá carregar a caixa de madrugada no sertão. Descarregar o caminhão. Eles não fazem ideia do que é ficar separando roupa aqui, horas e horas e horas, e dias e dias e dias. Eles não sabem o quão bom é presentear alguém sem data. Nós precisamos ser as pessoas que constrangem as outras em amor, em compartilhar. Porque lembra que tudo que a gente está falando aqui, a gente também é resposta para os outros? Meu querido, é melhor dar do que receber. Você precisa ter um coração generoso. Você precisa ter um coração que é tão apaixonado por Deus, que ele prontamente se apaixona pelas pessoas. E aí esse texto vai fazer todo sentido dentro do seu coração. Voltando ao texto. Eu vou pular alguns aí, eu vou para Efésios 5:3. Segura aí, Lorival, por favor, um pouquinho mais, tá? Obrigado. Podemos ler? Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, mas em vez disso, ação de graças. Olha só, vamos analisar o texto. Nem sequer de menção de imoralidade sexual, nenhuma impureza ou cobiça, não haja obscenidade, não haja conversas tolas, nem piadas indecentes. Eu não vou perguntar se você dá check em algumas dessas coisas. É sempre um tabu falar dessas coisas. Porque a gente está numa geração tão imersa numa sexualidade deturpada, que quando a gente vai falar disso, a gente precisa tomar certo cuidado. A minha sensação, gente, é que a gente está doente. A minha sensação é que a gente precisa de cura do Espírito Santo na área da sexualidade. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas as últimas pesquisas sobre pornografia indicam que mais de 50% dos jovens e adolescentes já consumiram. Mais de 50%. O mundo jaz no maligno. Mas nós não. Nós agora precisamos de um novo estilo de vida. Por muito tempo, esse texto, que fala que não deveria nem haver menção, ele escondeu
para a igreja essa área, jogou debaixo do tapete. E foi uma desgraça, porque matou gerações. O que a gente precisa fazer, gente, é entender o quanto o Senhor nos mudou. O quanto o Senhor nos tirou da morte, das trevas, do pecado, e Ele nos colocou sobre uma nova vida. Talvez a gente não tenha a dimensão disso, mas numa pregação que o meu pai faz, e fez algumas semanas atrás, chamada "Nós somos os pastores dos nossos filhos". Anota aí, se você puder, você escuta. Nós somos pastores dos nossos filhos. E ele começa a falar das consequências de uma sexualidade deturpada na vida dos filhos. É aí que a gente consegue ter um pouco de dimensão do que a gente faz hoje, do quanto isso afeta lá na frente. Talvez você tenha vivido uma sexualidade deturpada para trás de hoje. E talvez você sinta muita culpa disso. Eu quero te dizer que Deus quer e vai te curar se você abrir o seu coração. Deus, Ele quer te curar, por quê? Porque existe um caminho novo. E tudo isso que a gente está falando leva a esse lugar. Existe um caminho diferente. Existe um caminho diferente do mundo. E Cristo pode nos levar para lá. A gente pode ser santo. A gente pode ser puro. A gente pode ter conversas que edificam. Veja que eu estou respondendo as coisas que a gente leu no texto. Sabe como o texto fala para a gente viver isso? Com ações de graças. Com gratidão em Deus. Sendo grato por aquilo que Ele nos deu. Gente, nós precisamos entender a importância de trazer a luz. E eu queria ler com vocês o Efésios 5. Quando vocês abrem, eu tomo água. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessa ira de Deus, vem sobre os filhos da desobediência. Porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável no Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ninguém os engane. Lembra que a gente falou dos astutos lá atrás? Ninguém os engane, falando algo diferente disso. Não se associem com eles. Não participem das obras infrutíferas. Mas vivam como filhos da luz. Porque a luz vai revelar a bondade. A luz vai revelar a justiça. A luz vai revelar a verdade. E aquele que está em Cristo resplandecerá. O ponto C aqui é: traga para a luz. Talvez algumas conversas que algumas pessoas tenham tido com vocês têm amargado o coração de vocês.
Traga para a luz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muita gente tenta nos influenciar para o mal. Tenta nos tirar dos caminhos do Senhor. Não deixe. Ponha fim nisso. Estabeleça limites nas conversas. Porque a luz, ela vai trazer uma nova vida. Isso não quer dizer que trazer para a luz seja você pegar um microfone aqui e vir confessar todos os seus pecados diante da igreja. Mas isso quer dizer que você precisa de irmãos e irmãs maduros na fé, que possam ouvir sobre isso, que possam orar com você. Eu queria ler o texto de Tiago 5,16. Você não precisa abrir, mas anota. Ele diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja que nós estamos voltando aqui no ponto da unidade para tratar sobre o ponto da luz. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o corpo de Cristo tem capacidade, tem unção para impor as mãos sobre você e trazer cura. Então, se você está passando por uma situação difícil, não fica sozinho. Acha alguém maduro e compartilha. Meninas, achem mulheres maduras para compartilhar. Meninos, acham homens maduros para compartilhar. Não façam o contrário, vice-versa. Porque existem coisas importantes dentro do nosso coração que precisam ser tratados com pessoas do mesmo sexo. Tá bom? Vocês estão muito quietos. Ah, mas se eu falar para alguém, essa pessoa vai me julgar. A minha mãe não está aqui, né? Oh, pensa aí, imagina a cara da Claudinha. Você acha que ela vai te julgar? Ela vai te abraçar e falar: oh, querida, eu vou orar por você, você é tão querida. Estou brincando aqui, mas eu estou falando sério. Você acha que o Gabs vai te julgar se você for conversar com ele? Você acha que o Lix vai te julgar se você for conversar? O Lix talvez. Não, brincadeira. É brincadeira, isso aqui é papo de irmão, brincadeira. Nós precisamos entender que esse lugar é um lugar seguro para nós. Gente, se não for seguro, por que a gente está vindo aqui? A igreja é importante para nós. O corpo de Cristo é importante para nós. Para a gente ser curado também. Para a gente ser amado também. Para a gente ter referência também. Porque senão qualquer coisa nos leva e a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Porque senão qualquer um que fala diferente do que a gente está falando aqui vai convencer a gente de que é mais legal ou de que é melhor. Lembra que nós estamos aqui tratando da palavra de Deus, e palavra de Deus que é fundamento para nós. Eu não estou expondo nada daqui da minha cabeça, eu estou praticamente lendo o texto com vocês e trazendo exemplos. Nós precisamos estar apegados à igreja e às pessoas. Nós precisamos ter a maturidade de ser corrigidos. Porque as crianças não têm a maturidade de ser corrigido. Mas nós não somos mais como crianças levados de um lado para o outro. Certo? Meu desafio para você: converse com alguém que pode te ajudar. Gente, não é fácil. Lembra que a gente falou no começo? Talvez na semana passada mais? Não é fácil, cara. Tem situações que encobrem a gente, parece que a gente está num beco sem saída. Mas o que nos cura? Pessoas
que vão nos apontar para Cristo, que vão orar por nós. A oração do justo é eficaz. Agora o contrário. Seja alguém maduro para outra pessoa. Seja alguém maduro para outra pessoa. Mas Jones, eu tenho só 12 anos. Mas você ouviu tanta palavra de Deus aqui que mais do que muita gente que tem 40, 50. Mais às vezes até do que seus pais. O que você precisa fazer? Carregar a palavra de Deus no seu coração. Lembra das ações de graça? Precisa carregar com você. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente e acho que vai fazer mais sentido para vocês. Vamos continuar lendo o texto. Efésios 5:15. Posso ler? Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Não sejam como os insensatos, mas como os sábios. Presta atenção nisso. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. Como? Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não sejam insensatos. E eu fiquei pensando nessa palavra, o que é insensato? Sem sal? Que não tem juízo? Sem graça? Não sejam insensatos, mas sejam sábios. Ou seja, não seja burro. Procurem conhecer a vontade de Cristo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Nós precisamos valorizar o tempo que nós temos aqui. Nós precisamos valorizar porque a vida está passando, os dias são maus. As pessoas estão se perdendo por aí. Agora a pergunta que traz para nós, por que nós que devemos ser maduros, nós estamos perdendo tanto tempo com besteira? Por que nós que devíamos ser os sábios, estamos sendo burro? Estou falando para mim também, tá? Então estou batendo em mim também. Por que a gente deixou de viver a vontade de Deus e passou a viver a nossa vontade? Qual foi o momento que a gente desapegou da vontade de Deus e falou assim, eu preciso ter uma casa, um carro, uma família, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso. Nada disso está errado, mas será que a gente está vivendo aquilo que Jesus sonhou para nós, aquilo que Cristo sonhou para nós, aquilo que Deus sonhou para nós? Não se embriaguem com vinho. Quando o texto diz não se embriaguem, ele diz com o vinho. E eu imagino que o vinho pode ser tanto a bebida alcoólica como não. Não estou falando que você tem que beber, não é isso. Não pode, está falando aqui que não pode. Mas eu estou falando que a gente se embriaga com coisas que não são vinho. Será que o seu relacionamento te embriaga? Será que a sua vontade de casar te embriaga? Será que a sua faculdade te embriaga? Será que o seu trabalho te embriaga? Será que a sua vontade de ganhar dinheiro te embriaga? Se embriagar é perder o equilíbrio, perder a sensatez.
Existe um jeito de agradar a Deus. E o jeito de agradar a Deus é o ponto D para mim aqui. Sejam cheios do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não sei se você percebeu, mas tudo aqui que é ponto negativo, ele dá um ponto positivo. Tudo aqui que é ruim para nós, Paulo fala, tem algo ruim, mas tem algo bom aqui. E ele meio que conclui as coisas dizendo isso. Sejam cheios do Espírito Santo, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças ao Pai. Ele também fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque vocês foram selados para a redenção. Livrem-se de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Sejam bondosos, compassivos, perdoando-se, como Deus perdoou em Cristo. Existe um caminho aqui, uma forma descrita aqui. Todas as representações que nós falamos, elas nos afastam de Deus, mas as outras nos aproximam de Deus. E quando fala sobre não entristecer o Espírito Santo, eu sempre fiquei imaginando, o que é não se entristecer? O que é não entristecer o Espírito Santo, na verdade? Como é isso, entristecer o Espírito Santo? Será que são todas essas coisas de uma vez, ou será que é uma coisa mais outra, sei lá? Para mim tem uma coisa maior aqui. Quando a gente pensa que o Espírito Santo é nosso paracletos, e a gente tem a camiseta disso, que fala que ele é nosso amigo, companheiro, consolador. Paracletos é exatamente ficar do lado. E quando a gente se afasta do Espírito Santo, por qualquer uma dessa lista de coisas que a gente falou que não deve fazer, e a gente se apega a essas coisas, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós nos alienamos dele. É isso que diz o comentário da NVT. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser imitadores de Deus. Nós precisamos ser parceiros da unidade. Nós precisamos ser bondosos e compassivos. Nós precisamos ser perdoadores. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam também em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício e aroma agradável a Deus. Nós cremos em Deus um dia e isso mudou nossa trajetória. Nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos no nosso pecado. Mas mudou tudo. Mudou tudo porque Cristo nos trouxe para a luz. Ele tirou a nossa escrita de condenação, Ele tirou a nossa vida obrigatória no pecado, Ele nos deu uma nova vida. Só que nós precisamos entender essa vida como uma vida de propósito. Que é uma vida de viver os mistérios de Deus e revelar os mistérios de Deus. Como a gente vai fazer isso? Vivendo de maneira digna. Abandonando o pecado, nos apegando a Deus. Vivendo não mais como esse mundo, mas vivendo conforme o caminho de Deus. Abandonando nossos antigos pensamentos. Sendo cheio do Espírito, buscando a unidade, cantando, adorando, louvando a Deus de coração, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças em todo o tempo. E nos aprofundando em Cristo. Feche seus olhos. Como eu falei no último ponto, só há um caminho de fazer isso e viver assim. E nós sermos cheios do Espírito Santo. Por isso,
nós precisamos ser envoltos na misericórdia do Senhor. Porque mesmo Ele apagando os nossos pecados, nós ainda temos coisas que nos dificultam de ver a Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos viver com Ele para cumprir essas coisas. Nós precisamos do Senhor. E você tem aí com certeza um ponto que você ouviu dessa mensagem e afetou o seu coração. Às vezes é a mentira, às vezes é o orgulho, às vezes é... Enfim, anyway. Esse é o momento de nós pedirmos perdão diante de Deus e nos arrependermos. Para uma nova vida. Para uma nova vida de Deus. Faz a sua oração. Faz a sua oração de entrega e arrependimento diante de Deus. Senhor, muda o nosso coração, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor pagou um alto preço no nosso lugar. Nós sabemos que o sangue jorrado na cruz é para perdão dos nossos pecados e para que nós tenhamos nova vida. Nós acreditamos nisso, Pai. Senhor, assim como Paulo ora, eu oro sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha aqui, Pai. Nos fortalece, Senhor. Oh, Senhor, nos fortalece, Pai. Nos fortalece para viver aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Senhor, muda o nosso coração, Pai. Muda o nosso coração, Pai. Nós queremos viver como os Teus filhos, Pai. Nós queremos desfrutar dessa bênção de viver como os Teus filhos, Pai. Senhor, segundo as riquezas da Sua glória, nos fortaleça no nosso íntimo, Pai. Senhor, nos fortaleça, Pai. Para que a fé de Cristo habite no nosso coração, Pai. Senhor, limpa os nossos olhos, Pai, essa noite. Purifica o nosso coração, Pai. Purifica o nosso coração, Senhor. Purifica os nossos olhos, Pai. Nós queremos viver aquilo que o Senhor programou, projetou para nós. Nós queremos descobrir os Teus mistérios, Pai. Nós queremos viver debaixo dessa vontade, que a Tua palavra diz que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, não nos deixe te perder de vista, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E cura o nosso coração, Pai.